Olá pessoal, sou o professor Pedro Gomes. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Indústria 4.0. Na aula de hoje, vamos falar sobre o profissional 4.0. Tá? Este é um tema extremamente importante. Acho que muitas pessoas se perguntam, com o avanço da tecnologia, com esse mundo do trabalho, mundo profissional mudando tanto, como que ficarão as pessoas, como que ficarão as pessoas que atuam no mercado de trabalho. Será que muitas profissões vão deixar de existir, vão criar novas profissões? Enfim, a gente entender um pouquinho mais para que o profissional consiga se preparar para esse avanço tecnológico e para essa mudança que está existindo no futuro do trabalho, tá? Essa é a nossa aula 7. Tivemos outras aulas, como aula de introdução, o que é a indústria 4.0, um pouco de transformação digital, um pouco dos impactos da indústria 4.0. Então, essa é complementar dentro do capítulo 1, tá? Como fazemos de costume, dividimos em algumas partes, tá? Durante a elaboração da aula, eu tinha deixado primeiramente falar sobre o futuro do trabalho, a base da nossa pesquisa, da nossa fonte de informação é o relatório do Fórum Econômico Mundial, que tinha sido lançado sobre o futuro do trabalho. Tinha sido lançado um em 2016 e foi lançado outro em 2018. Então ele é uma fonte muito importante e que tem um projeto bem legal sobre o The Future of the Jobs. Então eles de fato fazem uma análise mundial, tá, sobre o futuro do trabalho, aplicações das tecnologias, quais tecnologias têm crescido, estão com tendência de crescimento para os próximos anos, tá? Então uma projeção aí o ano atual, no caso 2018 a pesquisa, até 2022. Tá? E também coloquei algumas pessoas que são importantes, que tem alguns depoimentos bacanas que existe disponível aí. Duas pessoas ligadas a recrutamento, então são pessoas extremamente importantes que entendem um pouco sobre a evolução das tecnologias e também como se adaptar, como se tornar um profissional 4.0, minha profissão existirá no futuro, enfim, uma explicação, um depoimento próprio dessas pessoas que são da área de recursos humanos. Mas como eu estava falando, durante a elaboração da aula, eu tinha deixado os depoimentos para o final, porém, o Profissional do Futuro com a Michelle Schneider é um TED, tá? Extremamente bacana, que fala sobre o profissional do futuro. Na visão dela, ela é uma pessoa que já atua um tempo no mercado de trabalho, atua no LinkedIn, que é uma das maiores plataformas aí de rede social e direcionada principalmente à parte profissional, tá? Então, coloquei no começo para a gente bater um papo, porque é um vídeo extremamente relevante, é um vídeo extremamente bacana de discutir. Tem muita coisa interessante, tá? Então a gente vai fazer uma apresentação, uma discussão sobre o vídeo dela, o que eu tirei de resumo ou que eu extraí dentro desse TED que ela fez. Depois a gente fala um pouquinho sobre o relatório em si, fala algumas tendências mundiais, fala algumas coisas sobre o Brasil, tá? E depois a gente bate um papo sobre os profissionais que são da área de recursos humanos e que também tem muito conhecimento a nos passar, tá? Então, como eu falei, o Profissional do Futuro é um TEDx, feito pela Michelle Schneider. Ela atua em diversas empresas, como uma das principais, o próprio LinkedIn, como eu citei. Tá? Aqui é a apresentação do TED dela, que você encontra aí nas plataformas. Tentei colocar aqui a parte o resumo do que ela fala durante o TED. É um TED curto, de uns 15 minutos, tá? Mas é extremamente relevante. Ela fala sobre várias coisas. Ela, com uma experiência larga na área de recursos humanos, né, que trabalhou dentro do LinkedIn, então é uma plataforma extremamente direcionada para o mundo profissional. Então ela tem uma experiência muito grande aí.
De forma resumida, tá? Esses tópicos que eu coloquei, acho que vale muito a pena assistir o TED, tá? Eu deixei o link aqui. Tem o link também aí na aula de hoje, tá? Então você tem o link para acessar, para poder conferir o vídeo dela também direto na plataforma, tá? Mas resumindo o que ela falou, então alguns destaques que eu coloquei: empregos de alta qualificação. Assim como existiu ou como ocorreu nas outras revoluções, então o que aconteceu basicamente, lembra na aula sobre as revoluções industriais, então um pouco da mudança da população que saiu do campo, foi para a cidade, então o êxodo rural, que teve mais concentração da população nas cidades. Então isso aconteceu também com a mão de obra. Antigamente, basicamente, era mais a mão de obra era mais atuante na agricultura, no campo, porque não existiam tantas máquinas, tantos equipamentos. Com a revolução industrial que aconteceu a primeira, depois a segunda, com a introdução das máquinas e de equipamentos, passou-se a atuar mais dentro dessa indústria. Então, houve uma mudança na atuação do profissional. Então, ele trabalhava no campo, depois foi trabalhar com equipamentos. Essa questão de empregos de alta qualificação é basicamente o que está acontecendo com a indústria 4.0. Então, empregos ou funções que têm baixa qualificação, funções mais repetitivas ou que exigem menos do intelecto, de fato da inteligência da pessoa, tende a diminuir com a questão da tecnologia. Então, por isso que ela destaca um pouco da questão da alta qualificação. Então, a ideia é que utilize um pouquinho mais, como a gente vai falar aqui, utilize um pouquinho mais da inteligência, tá? Então, os trabalhos repetitivos tendem a diminuir com a implantação de tecnologias que possam substituir o profissional, tá? O homem em si. Um detalhe que ela citou sobre a questão da renda básica universal, já é citado por Zuckerberg, por Musk, é um pouco difícil de explicar e de falar, mas devido a essa questão da mudança de trabalho, tem uma grande preocupação de pessoas que têm baixa qualificação. Então isso é um problema social que já é discutido, já existe, só que é algo que não é algo incerto ainda, mas ela discute sobre isso no TED, e é uma coisa importante para que a gente fique ligado e atento sobre mais um detalhe, mais uma coisa importante sobre a sociedade e que tem impacto direto com o trabalho em si, tá? Fala um pouco sobre o trabalhador escravo em Bangladesh, pegando o gancho da questão da renda básica universal. Então ela fala sobre esse trabalhador escravo, que é um dos exemplos. Então, o que vai acontecer com essas pessoas de baixa qualificação, tá? Isso é uma preocupação social. Então, é discutido sobre isso, sobre a renda básica, como que vai ser afetado de acordo com essa mudança, com essa inserção das tecnologias dentro das empresas, das fábricas, para atuação nos equipamentos em si, tá? Um destaque que ela deu aqui é sobre a questão de 65% dos jovens no ensino médio atualmente vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, tende a mudar muita coisa. Profissões que existem, a gente vai discutir mais para frente, algumas profissões que são estáveis, que teoricamente são estáveis, segundo o Fórum Econômico Mundial, profissões que são tendência e profissões que tendem a diminuir, tá? Então, tem essa questão da mudança, tá? Habilidades comportamentais e não técnicas. Uma coisa bem importante, bem bacana de destacar, o próprio Fórum Econômico Mundial também cita isso e ela frisa isso, ela dá um destaque sobre isso. As habilidades comportamentais são tão importantes quanto as técnicas e têm crescido muito. Então, essa questão da convivência, do comportamento humano, é uma coisa muito importante e crescente na humanidade hoje, principalmente no mercado de trabalho, tá? O que ela fala um pouquinho da questão de que hoje a educação em si
tenta mais fazer como a gente, o que pensar, determinar o que a gente deve pensar, e que no futuro a tendência seja como a educação nos auxilie a ensinar como pensar e não o que pensar, deixando um pouco o leque mais aberto para a inteligência humana atuar de forma mais abrangente, tá? E isso é um dos potenciais da humanidade, é o cérebro humano, tá? Um destaque que ela comentou sobre o long life learning, então aprender para sempre, tá? O que talvez no passado era uma coisa mais normal de as pessoas estudarem, às vezes pararem numa faculdade, numa graduação, não continuarem por uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso tende a mudar. Então, a tendência é que as pessoas continuem estudando, principalmente por causa de uma vida mais longa que a humanidade está tendo. Então, isso também demanda que continue tendo um aprendizado, justamente para que não fique ultrapassado, e sim continuar aprendendo coisas novas, tá? Ela comenta que o cérebro e a inteligência evoluíram muito, mas a humanidade tem evoluído cada vez menos a nossa consciência. Isso é uma coisa que eu concordo muito, tá? Concordo muito com isso, com a questão da consciência. Então, isso é uma das principais coisas na humanidade, é a questão da consciência. E ela deu um destaque bem bacana sobre isso, que a gente evoluiu muito em entendimento sobre cérebro e inteligência, mas que ainda tem muito a ser feito em relação à consciência humana, tá? Então, isso é um ponto extremamente importante, que eu concordo, que eu acho que a gente deve frisar muito isso e prestar muita atenção sobre isso, tá? Destacando um pouco inteligência, a capacidade de resolver problemas, e consciência, a capacidade de sentir, tá? Então, essa questão de sentimento. O mundo sempre esteve muito ligado a esses bens materiais e pouco entenderam um pouco mais a humanidade. A gente vê algumas coisas relacionadas à psicologia, à insatisfação no mundo dos trabalhos. Então, essa questão da consciência, do sentimento, é algo muito bacana e que principalmente o pessoal de recursos humanos tem pensado cada vez mais sobre isso, tá? Então, ela fala um pouco de uma parte bem bacana sobre o amor em perceber, descobrir, aceitar a beleza das minhas próprias imperfeições. É uma coisa bem pessoal e que de fato acontece, não só com ela, mas com todos nós, né? Como humanos, a gente tem nossas imperfeições, mas é bacana, ela deu um depoimento pessoal mesmo, mas é legal a gente colocar isso como um ponto importante a pensar, que a gente tem as nossas imperfeições, mas o bacana é continuar sempre evoluindo, tá? E estudando, enfim. A gente deu um destaque também sobre a questão daquelas 10 habilidades que o próprio Fórum Econômico Mundial fala, cita de 2015 para 2020, o que muda um pouco. A gente vê que entram uns skills mais relacionados também à parte de comportamento humano, tá? Não só ligado à parte técnica e profissional, mas também à parte humana, de comportamento, de sentimento, de consciência em si, tá? E o destaque que eu coloquei aqui foi uma frase que ela fala de Alvin Toffler, que é um célebre pensador, e ele fala uma coisa muito importante: o analfabeto do futuro será aquele que não souber aprender, desaprender e reaprender, tá? Então hoje existem vários cursos sobre o reaprender, o desaprender, que é uma coisa que a mente humana precisa estar aberta a essa questão da evolução, de desconstrução e reconstrução, construção, desconstrução e reconstrução. É uma coisa bem importante, bem bacana. Eu coloquei como destaque, achei muito interessante essa parte, tá? Então, vale muito a pena conferir esse TED dela. É um TED curto, mas muito interessante e que vai nos ajudar a abrir um pouco a cabeça sobre o futuro do trabalho e refletir um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo, quais são as nossas expectativas e quais são como que a gente está vivendo hoje em relação ao nosso trabalho, tá? Em relação ao relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi lançado em 2018, tá? Tem o link também, assim como o do vídeo, eu também vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tem um relatório completo, ele é um relatório bem extenso, bem completo, ele fala
sobre diversos países, ele dá uma visão bem ampla. É um relatório extremamente importante, extremamente bacana para que a gente que estuda essa parte da indústria 4.0, que está vendo a questão do futuro do trabalho, estar atento e conferir essas informações. É uma fonte extremamente rica de informação, tá? De forma resumida, de fato o relatório é muito grande, então não dá para a gente colocar tudo dentro de uma aula, não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso, mas a gente fez um resumo de umas partes de destaque para ser colocado na aula e discutido aqui durante a aula, tá? Então, de acordo com os empregadores globais pesquisados para este relatório, 4 avanços tecnológicos específicos. A internet móvel onipresente de alta velocidade é um tema que é um pouco novo para nós, porque não, de fato, quem é da área de telecomunicações talvez escute um pouquinho mais sobre isso, mas isso é uma das tendências aí tecnológicas para os próximos anos, tá? Inteligência artificial, ampla adoção da análise de Big Data. Então, hoje a gente produz muitos dados, muitas informações. Então, a utilização do Big Data é algo que vai crescer cada vez mais. Então, vai ser cada vez mais importante a aplicação dele, tá? E tecnologia em nuvem. Então, hoje ela já não é mais uma tendência, e sim uma aplicação em si, mas tende a crescer muito. E como ele fala, devem dominar o período 2018 a 2022, como fatores que afetam positivamente o crescimento dos negócios, tá? Então, esses são 4 tecnologias que foram destacadas dentro desse relatório, mas tem várias outras coisas bem interessantes. Então, pegando um pouco do que existe dentro do relatório, o que é legal, a primeira parte que a gente colocou na aula é uma questão de entender quais são as tendências que vão impactar os negócios, tá? Então, primeiro a gente fala um pouquinho sobre tendências que podem impactar o negócio, tendências que são externas ao ambiente de trabalho em si, não sendo especificamente sobre a profissão em si ou qual tecnologia dominar, mas sim quais são alguns fatores externos ao ambiente de trabalho, de fato mundial, ou global ou nacional, quais são os fatores que afetam os negócios, o mundo dos negócios. Então tem a parte positiva, né? Impactar positivamente o crescimento dos negócios até 2022, nessa parte, e também a parte negativa, o que eles destacam como negativo para impactar os negócios, tá? Então, em relação a positivo, aumento da adoção de novas tecnologias, de fato, o que é a indústria 4.0, aplicação e adoção das novas tecnologias no mundo dos negócios, aumento da disponibilidade de Big Data, avanço na internet móvel. Então, a gente já vê hoje algumas operadoras fazendo testes e parece que está tendo leilão, está tendo muita discussão aí com o governo federal da aplicação do 5G. Então, esse é dos fatores extremamente importantes e positivos para o mundo dos negócios. A inteligência artificial, tecnologia de nuvem, tá? Mudança no crescimento econômico nacional, tá? Então, as nações crescendo, então isso também é um impacto positivo para os negócios, tá? Expansão da riqueza nas economias em desenvolvimento. Então, a gente vê hoje economias em desenvolvimento que estão crescendo cada vez mais. O próprio Brasil, a gente tem tido resultados positivos na economia, isso tem ajudado muito o crescimento no país, ver outros países em desenvolvimento também em crescimento, então isso é dos fatores que vão impactar positivamente, tá? Expansão da educação. A educação a gente vai comentar mais para frente, mas é um dos temas mais importantes, não só para a indústria 4.0, mas principalmente para o Brasil, tá? É um tema extremamente relevante e que, assim como outras nações fizeram, um grande exemplo da Coreia do Sul, o investimento em educação vai ajudar muito na elevação do poder econômico, do desenvolvimento social do nosso país, tá? Então, esse é um impacto positivo muito forte. Avanços em novos suprimentos de tecnologias de energia. Então, a energia é uma dos assuntos, dos temas dentro da indústria 4.0, como a gente falou em outras aulas, tá? E a expansão da classe média. Então, esses foram alguns dos destaques que foram colocados aí
10 principais tendências positivas para o crescimento dos negócios, tá? E como negativa, aumento do protecionismo. Todos os países têm briga entre Estados Unidos e China, isso é uma coisa que impacta os negócios, tá? Aumento de ameaças cibernéticas, então o cybersecurity é uma coisa que já está sendo muito divulgada, muito trabalhada, muito evoluído, mas tende a crescer também, isso impacta nos negócios de uma forma negativa, tá? Mudança na política de governo, efeitos de mudanças climáticas, sociedades cada vez mais envelhecidas, o avanço da longevidade das pessoas, hoje em dia isso também impacta de uma forma negativa, mudanças em legislação sobre imigração de talentos, mudança do crescimento econômico nacional. Eles colocaram para negativo e para positivo também. Então, isso é uma coisa que a gente deve avaliar também. Mudança de mentalidade entre a nova geração. Então, a nova geração tem uma mentalidade extremamente diferente. Então, isso tem um impacto negativo também. Mudança no crescimento macroeconômico global e avanços na inteligência artificial, tá? Alguns dos destaques aí que eles colocam também como negativo. Então, tem o seu lado positivo, mas também tem um impacto negativo sobre isso. Falando um pouco de funções, tá? Eles destacam algumas funções que, como eles classificam como funções estáveis, novas funções que tendem a surgir nos próximos anos e funções redundantes, tá? Entre as funções estáveis, então eles destacam como a parte de recursos humanos. Então essa parte de capital humano, ainda vão existir muitas funções como nessa parte de recursos humanos e a parte administrativa. Outras tendem a diminuir, mas ainda tem uma necessidade dessa interação humana, tá? Então, diretores administrativos, executivos principais, desenvolvedores e analistas de software e aplicativo. Então, o uso de software e aplicativo tem crescido cada vez mais. Analista de dados e cientista. Então, analista e cientista de dados é uma das tendências, uma das funções que estão estáveis e que tende a crescer muito nos próximos anos por causa desse uso dos dados que tem sido muito feito aí por causa das tecnologias que existem hoje, né? Profissionais de vendas e marketing, engenheiros de eletrotecnologia, então já é até uma engenharia um pouco nova, isso não era falado antigamente, ela era uma que cresceu, que apareceu recentemente, né? Devido a essa questão da tecnologia. Especialista em desenvolvimento organizacional, então com essas mudanças, então a gente vê muito questão de design, de estrutura, de ambiente de trabalho, então isso tende a continuar estável porque precisa muito dessa mudança que existe no ambiente de trabalho, tá? Professores universitários de ensino superior, tá? Especialistas em cadeia de suprimento e logística. Logística a gente sabe que é uma área muito forte e que tende a crescer muito. A gente vê algumas empresas como a Amazon, que faz uma logística que é uma das referências em logística na questão de entrega. Então, isso é uma das funções estáveis aí. Especialista em gerenciamento de riscos também é uma das funções. Em questões de novas funções, então isso é legal a gente dar uma olhada, como existem um pouco diferente, que nem eu que estou ligado à parte de inovação, percebi essa questão de profissionais de inovação. Isso é uma nova função que antigamente não existia. Hoje já vê uma crescente oportunidade ou funções como ligadas à inovação, tá? Então isso é uma coisa bem interessante a gente ficar ligado também, porque a inovação tem um impacto muito grande aí na questão da competitividade das empresas e também das nações, tá? Experiência de usuário máquina, a questão de especialistas em Big Data, né, e análise de dados cientistas, então essas são funções que tendem a crescer, né, tendem a surgir cada vez mais. Achei interessante essa especialistas em pessoas e cultura. A gente fala muito de tecnologia, mas às vezes acaba esquecendo das pessoas em si. Tá? Então é legal destacar essa parte dessas novas funções que existem aí. Tá?
design de serviços e soluções, analista de segurança da informação, especialistas em transformação digital. Olha que diferente. Hoje é falado muito sobre a transformação digital, mas tende a crescer e surgir novas funções relacionadas a isso, tá? Atendimento ao cliente, também estratégia de marketing digital, são funções que tendem a surgir. Por outro lado, algumas redundantes aí, ou talvez um pouco tende a diminuir nos próximos anos, a parte de advogados, então a gente já vê tecnologias sendo aplicadas nesse setor, contadores, montagem, caixas bancários, funcionários relacionados. Isso são funções que tendem a diminuir mesmo com o avanço da tecnologia. Hoje mesmo, você vai num caixa eletrônico para fazer um depósito, não tem mais um envelope. Você coloca o dinheiro num espaço que cabe as notas, ele conta ali quanto tem de notas e já automaticamente, em tempo real, ele coloca na sua conta. Isso é uma coisa que a tecnologia está entrando, justamente pode acabar com algumas funções que antigamente eram feitas e que a tecnologia vai suprir, tá? Então, analista financeiro, caixa, balconistas. E também uma coisa interessante é a questão de motoristas de carros, van e motocicleta. Essa questão dos veículos autônomos, tá? Então, é algo que tende a diminuir conforme o avanço da tecnologia. Isso pode ser impactado, tá? Essa parte aqui é relacionada a todos os setores da indústria de uma forma geral, tá? Foram analisadas diversas indústrias, automotivos, diversas indústrias, tá? Mas eles colocam como um apanhado geral de todas as indústrias mundial. Importante destacar aqui também a questão das tecnologias por proporção de empresas que provavelmente as adotarão até 2022. Então, isso é uma projeção de que as empresas pesquisadas citaram quais o tipo de tecnologias que tendem a ser utilizadas nos próximos anos, tá? Então, a gente vê muitas tecnologias relacionadas à indústria 4.0, tá? Como o Big Data aqui, né? A internet das coisas, aprendizado de máquina, né? Que seria a parte da inteligência artificial, computação em nuvem, comércio digital. O e-commerce é algo que está extremamente presente nas nossas vidas. Realidade aumentada e realidade virtual é uma das tecnologias habilitadoras tratadas no curso, né? Um pouco de blockchain, o livro distribuído, como eles colocam o nome do blockchain, eletrônica vestível, novos materiais, que é uma das coisas a ser faladas na indústria 4.0 do Brasil, tá? Transporte autônomo, como a gente citou, biotecnologia, robôs humanoides, robôs aéreos subaquáticos e também a computação quântica, tá? Vale ficar atento, a computação quântica é uma das tecnologias que tem tido cada vez mais destaque aí no mundo, então vale a gente sempre dar uma olhadinha com mais atenção e conhecer um pouquinho mais de outra tecnologia, de uma outra tecnologia que está surgindo, tá? Indo um pouco para o Brasil, tá? Então eles fazem um apanhado geral das empresas pesquisadas de uma forma global e também destacaram Brasil, China, vários países em especial. Então olharam alguma questão de adoção de tecnologias das empresas que participaram dentro do nosso país. Então é um pouco semelhante ao mundo, porque de certa forma tá interligado. Então basicamente tecnologias que são aplicadas em todas as indústrias, tá? Não muda muita coisa aqui, eles também falam sobre blockchain, impressão 3D, robôs estacionários, enfim, biotecnologia, o Big Data, aprendizado de máquina, internet das coisas. São tecnologias que tendem a ser adotadas, porém o Brasil ainda tem a questão de como que ele está em relação à indústria 4.0. Então, eu tenho feito pesquisas sobre a inovação em indústria 4.0, então ainda tem um caminho a ser trilhado aí pelo Brasil, tá? De certa forma ele está um pouco atrás em relação a outros países, mas isso é tema de outras aulas aí, mas
as tecnologias também serão adotadas assim como o mundo afora, tá? Um destaque importante que a gente viu é em relação a competências emergentes. Eles colocam algumas competências que tendem a ser cada vez mais procuradas e exigidas ou solicitadas no ambiente de trabalho, tá? Então, um pouco de pensamento analítico e inovação. Novamente, a gente falando sobre inovação, criatividade, originalidade e iniciativa. Então, aquele profissional mais proativo, né? Um cara que tem uma iniciativa, que pensa fora da caixa, que estuda novas coisas, coisas diferentes em diversos temas para ter essa criatividade e ser um pouco mais original, né? Fazer um pouco a diferença de pensar de uma nova forma. Sempre foi feito dessa forma, será que a gente aplicar outra forma, determinada tecnologia, determinado material, enfim. É a originalidade, a criatividade, né? Aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem, projeto e programação de tecnologia. Então, tecnologia, a demanda é sempre alta, tende a crescer. Liderança e influência social. Com as mídias sociais, isso é uma das competências que eles destacaram, que creio eu que está diretamente relacionada a essa questão das redes sociais, né? Essa questão de influência social, seus influencers aí que existem no mundo, justamente por essa questão do avanço da comunicação, tá? Pensamento e análises críticos, tá? Solução complexa de problemas, então esse é um dos destaques que já foi falado nos relatórios anteriores, né? Solução de problemas complexos, né? Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Isso a gente percebe que não é uma habilidade técnica, sim uma habilidade emocional, uma habilidade pessoal. A pessoa de fato conseguir lidar com a parte emocional, com a parte psicológica dela mesma, para saber lidar no dia a dia. E claro, também inteligência emocional, que é um dos assuntos que tem o Daniel Goleman, que tem um livro lançado aí que é muito famoso e muito bom, tá? Mas essa é uma das competências ou dos skills, como eles se referem aí também, a ser bem destacada aí no futuro do trabalho. Então, algumas funções de trabalho emergentes em destaque aqui para o Brasil, a gente pegou em relação diretamente ao Brasil. Então, desenvolvedores de análise de software, né? É um pouco parecido do que é no mundo, né? De vendas gerais, produtos técnicos e científicos, a parte de recursos humanos, né? Analistas financeiros, profissionais de banco de dados, rede, consultores financeiros de investimento. Então, são tendências que tendem a surgir aqui no Brasil relacionadas às funções no mundo do trabalho, em específico para o Brasil, tá? Uma dos destaques, não só falado no Fórum Econômico Mundial, mas como a gente vai destacar em outro slide aqui, é em relação a treinamento, desenvolvimento e educação. Então, o Brasil é um país que investe pouco na capacitação ou desenvolvimento dos seus funcionários, da força de trabalho, tá? Então, a educação em si, como a gente já comentou, é uma das principais gargalos, como a gente podemos falar assim, dentro do próprio Brasil, para a evolução das pessoas. Então, dentro do mundo do trabalho. Então, a parte da educação é uma parte muito importante e que vale um destaque maior aí para as empresas, para que as pessoas possam se qualificar, continuar, né, se qualificando, estudando novas tecnologias, novos conhecimentos, enfim, novas coisas. Não deixar a educação de lado ou o desenvolvimento e treinamento, tá? Aqui uma projeção que eles colocam em relação à parcela de treinamento, então como que eles enxergam a questão de treinamento. Então, 48% a questão interna. Em relação ao setor privado, então tem instituições de ensino particulares, instituições públicas de ensino e fornecedor de treinamento público. Então, é um pouco dividido. Tem uma parte, como eles colocam no inglês, reskilling, que é tipo como seria um treinamento, né? A gente pode dizer assim, seria um treinamento ou um retreinar as pessoas, algumas habilidades, alguns skills que já existem, a gente conseguir desenvolver ou evoluir alguns skills, algumas habilidades, tá? Respostas às necessidades e mudanças de habilidades, algumas
alguns destaques, algumas coisas relacionadas de fato a recursos humanos, tá? Como eles falam, contratar novos funcionários com habilidades relevantes às novas tecnologias, a questão de provável, pouco provável ou improvável, tá? Então, percebe-se que na grande maioria é provável que essas ações ou respostas a necessidades de mudança de habilidades. Então, as empresas estão fazendo essas ações, pegando pessoas que têm maior habilidade com novas tecnologias, tá? Então, tende-se a buscar automatizar o trabalho, implantação de tecnologias dentro do trabalho, tá? Para automatizar, principalmente atividades repetitivas, tá? Treinar novamente os funcionários existentes. Então, isso é uma tendência bacana a gente ver como as empresas estão pensando justamente no desenvolvimento, no treinamento dos próprios funcionários, tá? Novos funcionários temporários com habilidades relevantes para a nova tecnologia. Então, vão surgir funções temporárias que consecutivamente podem se tornar definitivas, né? Podem se tornar fixos, funções fixas. Funcionários existentes adquiram habilidades no trabalho, então treinar as pessoas para adquirir novas habilidades. Então isso é uma das coisas que é provável de acontecer e que está no radar das empresas justamente para fazer isso, tá? Contratar freelancers, né? Com habilidades relacionadas à nova tecnologia. A parte de terceirização para funções comerciais, aqui eles destacam um pouco de funções comerciais, mas também isso é uma das coisas que a gente vê aí com algumas mudanças que tiveram aí na questão de trabalhista, né? E dispende com funcionários sem habilidade para novas tecnologias. Então também é uma das coisas que tem uma certa relevância, tá? Então algumas das coisas que estão prováveis ou pouco provável ou improvável. Então eles colocam algumas coisas dentro da mudança de habilidades dos funcionários, da parte de capacitação mesmo humana, tá? A parte das top 10 habilidades a gente já discutiu em outras aulas, então esse é um slide de fato para a gente refletir. Lembra que a gente falou sobre algumas competências, algumas habilidades que existiam em 2014, que tende a ser requisitadas mais em 2020, tá? Então, habilidades muitas vezes mais relacionadas aos skills mesmo, a parte intelectual, a parte humana, a parte de relacionamento, não deixando de lado as habilidades técnicas, tá? Isso também tem uma grande relevância e vale destacar. Então, algumas coisas como será seu trabalho daqui a 5 anos, será igual hoje? Então, acho que muita coisa vai mudar, tem muita coisa a evoluir nesses próximos anos, tá? Também tem um pouco de tendências, ele fala um pouquinho de tendências em relação também, um pouco de comparação com o que a gente comentou desses 10 habilidades, mas o que é tendência hoje, o que é de skills hoje, demanda de skills hoje para 2022 e o que está em declínio, tá? Então, a parte de instalação, manutenção, leitura, escrita, matemática, memória, habilidades, são tendências ou skills que tendem a diminuir nos próximos anos, com destaque para 2022. Como tendência, como a gente falou, questão de pensamento analítico, inovação, liderança, influência social, então, solução complexa de problemas, isso vai um pouco de acordo com o que a gente está falando e o que a própria Michelle comentou, que é mais uma questão de competência humana, né, de socialização, de entendimento, de lidar com pessoas, de conviver no ambiente profissional, também junto às habilidades técnicas, tá? Então, esses foram um dos destaques aí que eles colocam no relatório. Entrando um pouco na parte dos profissionais, eu acho que existem diversos profissionais especializados. A tendência também é que profissionais de recursos humanos cresça, né? Principalmente por essa questão de conseguir capturar ou identificar os melhores talentos ou pessoas a serem encaixadas, principalmente com essa mudança nessas habilidades tecnológicas, nessa inovação, ou nessas entradas de tecnologias que existem hoje. Então, precisa
tem um destaque muito importante nessa parte de recursos humanos. Eu peguei duas pessoas que são relacionadas a recursos humanos, tá? Rubens Prata, que é um CEO de uma empresa de recrutamento, tá? Então ele fala que atualmente cerca de 71% do trabalho é realizado por humanos. Ele destaca, né, na verdade, que isso também já é citado também no Fórum Econômico Mundial, e outros 29% é realizado por máquinas, mas isso tende a mudar. Então, os humanos vão perder um pouco de espaço e vai entrar um crescimento um pouco maior aí da parte dos robôs até o ano 2022, 2023, conforme o relatório do Fórum Econômico Mundial. Assim como a gente destacou lá no início da aula, o que ele fala aqui também é isso: há uma mudança natural devido ao avanço tecnológico da qualidade e a especialização de mão de obra. Tá? Isso gera um pouco de pânico nas pessoas, mas isso é uma tendência natural, como ele mesmo fala, como a gente comentou. Devido às revoluções, à mudança de necessidade da habilidade ou da função das pessoas dentro do mundo dos trabalhos, isso é um avanço que está acontecendo e é um avanço natural, tá? Algumas funções de fato serão substituídas e serão feitas por equipamentos, mas em contrapartida muitas outras funções serão criadas. Então existe um pouco de pânico de minha profissão existirá no futuro mesmo, o próprio título já diz sobre isso. Talvez não, em dois sentidos. Talvez o que você faz hoje tende a ser substituído por humanos, ou a sua profissão que você vai ter no futuro talvez ainda nem exista. Então, justamente por essa questão dessa mudança, desse avanço tecnológico que existe, tá? Que tem acontecido no mundo de uma forma geral, tá? E a parte mais importante não está na substituição natural e evolução do trabalho, mas sim na falta de investimento em educação que está relacionada ao governo e à universidade, que continua com um currículo ultrapassado. Então, como a Michelle destaca, a questão de o que pensar para como pensar. Então, ainda existe uma defasagem aí na questão do ensino ou da educação dentro do país. De uma forma geral, isso é um problema político, governamental, mas que também tem certa culpa a questão das instituições de ensino, públicos e privadas, tá? Então, isso é uma das coisas que precisa ser bem pensado e ajustado a tempo, tá? Para que não demore mais para nossas pessoas se qualificarem, para perder-se um pouco desse atraso, principalmente na base curricular da educação brasileira, tá? Uma coisa que ele destaca é a questão do autodesenvolvimento. Então, busque se autodesenvolver, autoconhecer, não dependa de uma mudança governamental ou na academia. Existe grande oferta de conhecimento, seja em conteúdo digital, cursos EAD, artigos, publicações, presencial, curso, capacitação, enfim. Esteja preparado para a mudança do mercado, que é inevitável. A mudança vai acontecer e o que é mais importante mesmo é justamente esse autodesenvolvimento. A própria pessoa querer conhecer novos assuntos, novos temas, novas tecnologias, novas habilidades, novas competências, enfim, ir atrás e se autodesenvolver. Não esperar que a onda bata para que aconteça ou esperar de outra parte, e sim ter a própria iniciativa, correr atrás de um desenvolvimento, através de cursos, de artigos, de publicações, de várias fontes que existem hoje no mundo. O próprio curso que a gente está fazendo aqui de Indústria 4.0 é justamente isso, é você se atualizar, é você pegar novos conhecimentos, novas informações do que está acontecendo no mundo afora, o que está acontecendo no meu país, enfim, é justamente isso. Investir no autodesenvolvimento, tá? Um outro profissional é o João Roncati, também ele é um diretor nessa parte de recrutamento, tá? Ele fala um pouco sobre o líder, um pouco do profissional 4.0. O líder 4.0 tem características diferentes dos modelos usados até hoje? Ele comenta que sim, depende um pouco da perspectiva da empresa, então é importante olhar as perspectivas como estrutura, dinâmica dos negócios, relação com os clientes e mobilização da força de trabalho. A gente deu um destaque aqui porque de fato ele dá um destaque no vídeo que ele fala, no depoimento dele, que é justamente isso. Precisa
por parte das empresas, da mobilização da força de trabalho. Tem algumas iniciativas sendo tratadas aí pelo governo, tá? Então o CNI, tem alguns órgãos trabalhando para isso, justamente para desenvolvimento da força de trabalho, para capacitação humana, para desenvolver mais as pessoas, justamente para essa adaptação, para essa mudança que de fato é inevitável, tá? Então o que ele responde é que tudo indica que sim, o mundo 4.0 traz novos modelos de organização do trabalho, consecutivamente novos modelos de relacionamento, um ambiente muito mais horizontalizado, participativo, onde aproveitar o máximo da capacidade intelectual dos profissionais trará maior competitividade para qualquer empresa. Aqui é um destaque que ele fala de uma questão de que o mundo, no passado, acho que a gente destacou aqui, no passado era muito mais manda quem, alguém manda e alguém obedece, era justamente a questão da autoridade. Então era uma mentalidade um pouco fechada. Não tinha muita participação da força de trabalho, então dependendo da função da pessoa, ela tinha voz ativa, poderia falar ou não, tá? Então isso está mudando. As pessoas são cada vez mais participativas, isso é importante tanto para as lideranças quanto para a evolução e para desenvolvimento das empresas de uma forma geral, tá? A força de trabalho não é uma força física, como a gente falou, a revolução que aconteceu na indústria também tem acontecido na aplicação humana dentro do trabalho. Então, tende-se a ser cada vez menos físico e cada vez mais, essencialmente, uma força intelectual. É preciso abrir espaço para propiciar a participação, chamar a opinião crítica e saber lidar com ela, para aproveitar essa força intelectual. Então, como a gente destacou, a indústria e comércio, a autoridade foi algo marcante, alguém manda, alguém obedece, bloqueando a participação em espaço crítico e opinativo. Isso está mudando e precisa mudar rapidamente, tá? Então, é preciso que o líder, que os gestores entendam essa mudança e cada vez mais deem espaço para a participação, para a colaboração da força de trabalho de uma forma geral, tá? Então, o líder precisa estar atento, antenado no mundo 4.0. Então, novas formas de organização do trabalho, abertura de espaço, permitir a diversidade de opiniões, saber lidar ou gerenciar com cuidado os ambientes mais participativos e que isso vai permitir uma possibilidade de enriquecimento na forma de mobilizar as pessoas, pensando numa liderança, mas na forma dinâmica, na forma de relacionamento interpessoal, das pessoas se relacionarem dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é uma das coisas que o líder precisa estar mais atento, que ele destaca sobre isso, tá? Então, o líder será aquele que vai levar o grupo de trabalho a nova possibilidade ou novo modelo de atuação. Então, o líder, de fato, precisa estar antenado com essas mudanças que têm acontecido no mundo do trabalho, tá? Alguns destaques que a gente também vai colocar esses links aí embaixo da nossa aula, aí na página da nossa aula, tá? A educação deve ser fortalecida para formar o profissional do futuro, defende o presidente da CNI, o Robson de Andrade. Aí ele fala que ele dá um destaque também grande sobre essa questão da educação. Então, vale a gente ficar bem atento em relação à educação. Isso é uma coisa que vai fazer muita diferença. Como eles também destacam aqui, também outros destaques da CNI, empregos do futuro serão intensivos em educação. Então, vale a gente ficar bem ligado aí sobre essa questão de que uma das coisas mais importantes a serem tratadas em relação ao profissional do futuro, a capacitação humana, ou como eu serei no futuro, é justamente a educação, tá? Então, vale ficar bem ligado sobre a parte da educação, tá? Então é isso, pessoal. Essa aula foi justamente para que a gente entenda um pouquinho essa questão do profissional 4.0. Quem é esse profissional 4.0? Vale ficar ligado sobre as tecnologias que são tendências, que estão aí cada dia mais sendo aplicadas na indústria, no comércio, no mundo do trabalho de uma forma geral, tá?
Então vale a gente ficar ligado, entender um pouquinho mais sobre as habilidades, né? Quais habilidades desenvolver mais, inteligência emocional, pensamento cognitivo, cognição flexível. Então, assim, flexibilidade cognitiva. Vale a gente ficar atento sobre essas habilidades, esses skills que existem aí, para que a gente se adapte aí a essa nova tecnologia, esse novo mundo do trabalho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Muito obrigado.